casa, ou o que a gente coloca nela, traz códigos consigo que mostram um pouco do que talvez seja o nosso estilo. E aí eu acho importante a gente pensar no que a gente gosta, porque a gente vai ter que morar ali todos os dias, então não é o que a gente quer parecer. Então é bom a gente tentar sempre identificar qual é a nossa essência e a gente trabalhar ela de uma forma mais limpa. Você já parou para pensar que a sua casa pode falar muito sobre quem você é e você nem perceber? Ela pode falar bem, pode falar mal e às vezes até mentir. A casa, ou o que a gente coloca nela, traz códigos consigo que mostram um pouco do que talvez seja o nosso estilo. E talvez aqueles elementos estejam tão confusos, aquela composição tão confusa, que talvez ela esteja mentindo sobre quem você é. E hoje a gente vai apresentar para vocês 4 estilos bem diferentes entre si, para ajudar vocês a descobrirem qual que é o seu estilo, ou se por acaso ele não está bem definido ainda, qual que seria o estilo ideal e você, consequentemente, fazer com que a sua casa fale mais sobre quem você realmente é. Vem descobrir que vai ser bem facinho. E aí eu acho importante a gente pensar no que a gente gosta, porque a gente vai ter que morar ali todos os dias, então não é o que a gente quer parecer, e sim deixar bem gostoso para o nosso estilo. E se você gosta de plantas naturais, quem sabe muitas tramas como macramê, tricô, crochê, e até móveis mais soltos, até elenco aqui também a presença de detalhes mais naturais como tecido, palhinha indiana. Provavelmente o seu pezinho tá bem dentro do estilo boho. Quer dizer que eu sou só boho? Não, porque às vezes a gente pode misturar, né? Mas hoje a gente vai te dar esses indícios do que é o boho, que seria esse estilo que eu falei, traz bastante trama e bastante presença de material natural. Muitas vezes as pessoas elencam ele com um estilo assim, mais de campo, às vezes até no rústico, mas ele é um estilo bem bacana, por exemplo, para implantar num apartamento de aluguel. Porque é fácil de implantar, é fácil de compor, principalmente pela presença dos móveis soltos, então a gente consegue dar a graça com esses elementos de forma mais rápida e mais prática. E também para a gente trazer, muitas vezes, para o ambiente urbano, para ter essa descompressão, já que ele traz bastante essa sensação da natureza. Então, se você quer transformar o seu espaço num ambiente boho, pode apostar, tem que tomar cuidado, né, com as plantas que vai colocar, principalmente em ambientes internos, para ver se realmente elas vão sobreviver ali, mas tem tapeçaria, às vezes um macramê fazendo decoração de parede, macramê nas almofadas, bastante textura. Agora que vai chegar o inverno também, dá para trazer o tricô de uma forma mais quentinha, né, mantas e principalmente materiais bem naturais, como linho e essas cores, essa paleta bem neutrinha, assim, mais neutra quente, sabe? Como um bege, um off. Então aí você já consegue se encaminhar bem pro boho e até a presença da madeira com mais nuance natural, clara e natural. Então aí tem um casamento perfeito pro boho. Agora, se você gosta de um espaço mais clean, linhas mais retas, poucos móveis, uma paleta de cores bem neutra, provavelmente você é do time do minimalismo. E esse estilo, ele reflete muito o perfil de uma pessoa que tem um viés muito prático e organizado. Uma pessoa que quer que a casa realmente funcione no dia a dia e que o menos é mais. Quanto menos informações que for atrapalhar a rotina dela, melhor. Mas isso não significa que o minimalismo é uma casa vazia. Muitas vezes as pessoas que se identificam mais com o design minimalista, elas tendem a ter um olhar um pouco mais de valorização, mais apurado para o design. Então é muito comum que em casas que tem esse aspecto mais minimalista, a gente veja algumas peças de design colocadas de forma realmente para destacar a peça e valorizar ela, sem muitas informações ao redor que vão competir com aquele objeto. E aí, quando eu comentei lá no início sobre os tons de cores mais neutros, não necessariamente, geralmente quando a gente pensa no estilo minimalista, a gente pensa num espaço todo branco, sem personalidade. E acho que não é esse o caso do minimalismo que a gente está falando aqui. Essa paleta de cores mais neutra, ela pode ter um certo contraste entre si, pode brincar com cores mais claras, mais escuras, e aí, claro, vai depender da personalidade da pessoa que vive ali dentro. E um cuidado que a gente tem que ter é justamente não fazer com que esse ambiente fique muito frio e impessoal. Então, por isso que, para a gente conseguir deixar um ambiente minimalista mais aconchegante, é interessante que tenha essas peças que são mais
afetivas que vão mostrar um pouquinho da personalidade de quem vive no espaço, trazer luzes mais indiretas, luzes quentes, que vão trazer esse aconchego visual, brincar com texturas também, então até misturar um pouco do estilo boho pro minimalismo, trazer essa questão das texturas, dos tecidos, das tramas, vai fazer com que a casa fique mais quentinha. Tem até um estilo que a gente gosta bastante aqui no escritório, acho que a gente até falou dele em algum vídeo por aqui, que é o estilo Japandi, que ele é esse estilo minimalista, só que um pouquinho mais quentinho. Ele é oriental, né? Então ele tem muito essa questão de marcação de molduras, uso da madeira. Aí sim, geralmente cores um pouco mais claras, contrastes suaves. Então esses dois estilos, eles andam meio que juntos, né? E para quem gosta de uma casa prática, mas ainda assim com personalidade, fica aqui a dica pro estilo minimalismo ou Japandi para você aplicar aí. Eu adoro. E esse é totalmente o oposto do minimalismo, que é o estilo clássico. Então ele é um estilo que ele já é bem difundido, porque ele agrada muito as pessoas que elencam um estilo, a elegância, justamente pela presença de bastante ornamento, emolduramentos, também a presença de dourado, cristais, espelhos. Então ele tem mais informação e é muito mais elaborado. No estilo clássico, né, que é costumeiramente difundido, a presença das cores claras são mais utilizadas. Então, geralmente a gente vai ver bastante laqueado, né, nos móveis, mais móveis executados sob medida. Mas ele é um estilo também que revela até pessoas que têm um perfil mais conservador. Então, geralmente a pessoa que tem um perfil mais conservador, ela vai gostar mais do clássico. Porém, já nessa era mais contemporânea, as pessoas relutam bastante pela questão da praticidade, porque realmente é um estilo que tem muitos detalhes, né? Então, sofás com mais abotoamento, detalhezinho, capitonê. Então, esses elementos, né, eles acabam dificultando a praticidade do dia a dia. Então, o clássico vem para essa era contemporânea tentando dar uma limpada nessas questões que poderiam atrapalhar no dia a dia. E aí, a dica para quem quer ainda gosta do clássico, mas gosta da vida prática, é a gente eliminar, substituir, né, esses elementos por detalhes mais fáceis, mais práticos. Então, eu posso ter uma presença de um sofá talvez um pouco mais robusto, mas sem o capitonê. Trazer um tecido mais limpo, mais leve, mais sutil. Trocar a presença dos cristais, né, por outras luminárias que também tenham essa composição, às vezes no design, um desenho mais suave, mais clássico, mas mesmo assim que evite a presença dos cristais, né? Quem sabe minimizar a presença de espelhos também e até mesmo substituir a laca, que é algo que é um material mais simples, por um MDF que tenha um acabamento mais liso. E para quem quer um desenho clássico, mas mesmo assim brincar um pouco com mais de presença, a gente pode trazer o desenho clássico com cores, né? Cores diversas, brincando aí com, quem sabe, uma cômoda verde, um mobiliário que traga cor, uma cozinha clássica mais de tom azul escuro. Eu acho que é algo que às vezes funciona bem para aquele clássico descontraído. Então percebam que a gente não precisa ficar amarrado a um estilo, né? A gente pode pegar aquele estilo e trazer ele mais para perto da gente, né? Para comunicar realmente quem a gente é. Eu gosto de um conservadorismo, mas eu também tenho os meus momentos de descontração. Ou eu acho que a cozinha é um lugar que permite uma certa descontração, então eu vou lá e coloco a presença da cor para trazer essa brincadeira e trazer mais para o meu estilo ou o estilo daquele ambiente. Esse estilo que eu vou falar aqui para vocês agora, pode ser que ele até pareça ser um pouco mais masculino, justamente porque os elementos que marcam bastante a presença desse estilo tem um pouco de, geralmente, os homens que se identificam, né? Então, o uso de concreto aparente, uma madeira um pouco mais bruta, a presença do metal, geralmente na tonalidade preta, mais escuro, tijolinho aparente, enfim, esses materiais que são visualmente mais pesados. A estética do industrial, ela lembra muito esses galpões, fábricas antigas. Então esses são alguns dos indícios que geralmente aparecem nesse estilo mais industrial.
Além disso, ele demonstra muito uma personalidade um pouco mais urbana e até ousada, porque, como eu falei, ele é um estilo que é um pouco mais pesado visualmente. E aí, aonde a gente tem que, por exemplo, para aplicar dentro de casa, eu acho que tem que tomar um certo cuidado para não pesar muito a mão, porque como ele é um ambiente, uma estética, né, que tem esse impacto visual maior, para que não seja algo muito cansativo no dia a dia, porque ele até demonstra uma certa rusticidade, mas justamente por conta por essas características do industrial, né, que eu comentei com vocês, esses aspectos, geralmente são os materiais na sua essência, na forma bruta deles, sem ter nenhum tipo de acabamento por cima. Então, o concreto é o concreto aparente, a madeira é a madeira bruta, o tijolinho é aquele tijolinho mais rústico. Mas lembrando que ele não é o estilo rústico, né? Tem as pessoas geralmente costumam confundir, né? O estilo industrial com o estilo rústico. A gente vai deixar aqui uma fotinho para mostrar para vocês o que seria um estilo mais rústico e um estilo industrial. Mas o rústico acho que pode ficar para uma parte 2 de outros estilos que a gente ainda não comentou aqui com vocês. Mas já para dar uma prévia, acho que vale lembrar que assim, ó, pensa na casa mais estilo fazenda, é rústico. Agora pensa no estilo mais fábrica, é industrial. E eu acho que essa é a dica de ouro que serve para qualquer estilo, né? Pra gente não deixar ele tão pesado, a gente consegue sempre trabalhar com texturas para amenizar esse efeito um pouco mais impactante, digamos assim. Porque o estilo industrial ele é mais masculino, né? Então, para tirar esse peso do masculino, a gente consegue trabalhar com texturas, com tecidos diferentes, e até trazer um pouco de verde para dentro do espaço. Acho que fica uma composição bem legal. Geralmente a gente tem essa dificuldade quando tem clientes homem e mulher e um gosta mais do industrial e o outro gosta mais do contemporâneo minimalista, assim. Então a gente tem que equilibrar os pratinhos e misturar realmente esses estilos, né? Mas mesmo assim a presença do industrial geralmente vem com peças pretas, um metalão preto, e aí uma parede com efeito de cimento queimado, que a gente tem aí algumas marcas que oferecem umas texturas bem suaves, então não grita tanto. No piso, geralmente é um porcelanato com efeito de cimento queimado, mas aí a gente já parte para para madeira mais suave, para equilibrar e trazer esses tons mais próximos do contemporâneo também, e acaba que dá bem certinho, mas tudo precisa de um bom projeto. No fim, não é um bicho de 7 cabeças e não quer dizer que você não possa misturar as coisas na dose certa. Mas percebam que se você é uma pessoa que tem um estilo, por exemplo, bem industrial, não vai combinar encher de cristal na sua casa, porque você vai acabar passando um código errado. E geralmente isso acontece quando a gente quer demonstrar uma coisa que a gente não é. Então é bom a gente tentar sempre identificar qual é a nossa essência e a gente trabalhar ela de uma forma mais limpa. E aí sim, depois colocar as peças ali que realmente tenham, né, que sejam condizentes com aquele estilo. E é muito fácil se confundir, por isso que a presença de um profissional é tão importante. E aí, conseguiram identificar qual que é o estilo predominante de vocês? Ou quais são os estilos que vocês mais se identificam? Compartilham aqui com a gente nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro dos outros conteúdos. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau.